Oi, pessoal, tudo bem? Tô sumidinha dos vídeos, mas eu voltei para falar uma coisa que tem latejado muito forte no meu coração. Na moeda só existem dois lados, mas dentro de cada lado da moeda existem muitos outros lados. Então eu vou falar sobre os lados dentro de cada lado da mesma moeda. Já disse alguém, o vinil me ensinou que só ouvindo os dois lados é que se escuta o disco inteiro. Quantas linhas de música dentro de cada lado do vinil existem? Pensa comigo. Quantas músicas existem? Quantas linhas dentro de cada música? Então nós não podemos conhecer nunca a moeda se a gente olhar e analisar a moeda de um lado só. Eu só consigo conhecer a moeda por inteiro se eu conhecer os dois lados da moeda. Eu não consigo conhecer só esse lado se eu não me aprofundar naquilo que ele realmente me mostra. Você vira ali uma moeda, você vê, né, um lado que chama cara, e aí você olha aquela cara, não sabe quem é, não sabe a história sobre a respeito daquela cara e pensa simplesmente que aquela cara tá ali. Na verdade, se você aprofundar na história daquilo ali, vai pesquisar de quem é aquela cara, o que aquela pessoa fez, por que aquela cara tá ali, você vai conseguir perceber um monte de outras coisas dentro daquele lado daquela moeda. Então, dentro de um lado, tem sempre outro. E talvez outro, e talvez outro, e talvez outro. E dentro de um lado da moeda, você pode encontrar vários outros lados. Conhecer os dois lados da moeda é fundamental. Nossa vida também é assim. Eu nunca posso conhecer só um lado, só o lado bom, nem só o lado ruim. Então eu tenho que conhecer os dois lados e me aprofundar nos dois lados para eu saber aonde esses dois lados vão me levar, que é pro inteiro, pro todo, sempre. Se conhecêssemos somente um lado, não o reconheceríamos como um lado, e sim como o todo, e dentro dele nos acomodaríamos confortavelmente. Se eu conheço só um lado da moeda, eu vou ficar achando que aquele lado é tudo que existe. E então eu não vou conhecer o valor da moeda por inteiro, eu vou conhecer só aquele lado. Um exemplo muito bacana é o peixe. O peixe, enquanto ele está ali dentro da água, ele pensa que o mundo é só aquele mar. Porque ele não vê outra coisa além do mar. Então ele só conhece o mar, ele só conhece a água, né? Vamos falar assim. Ele só enxerga a água. A imensidão dele é a água. Então peixe, se ele pensasse, ele pensaria que o mundo dele era a água e tudo que existia era a água. E quando que o peixe conhece o outro lado? Quando ele é pescado, quando ele é trazido para fora, ele pensa, puxa, existe outro mundo aqui fora. Ainda que não seja muito bom para mim, existe outro mundo aqui fora. Entende? Que a gente às vezes só consegue perceber que a vida é além daquela imensidão que a gente vive quando a gente é trazido para fora por algo que parece nem ser tão bom quanto a gente pensa. Então conhecer só um lado limita o conhecimento da verdadeira preciosidade e valor da moeda. E ficar na superfície do que esse lado mostra é não conhecê-lo de verdade. E o que eu quero dizer com isso? O bem e o mal, o bom e o ruim, o prazer e o sofrimento, né, são os dois lados da mesma moeda. E sem nos aprofundarmos em cada um deles, nós nunca conheceremos o inteiro. Se nós não conhecermos os dois lados, nós não conheceremos o inteiro.
Se eu não conhecer os meus dois lados, eu nunca vou me conhecer por inteiro. Então eu tenho que conhecer o que eu tenho de bom, sim. E eu tenho que conhecer o que eu tenho de mal também, sim. Eu tenho que conhecer os prazeres na minha vida, sim. Mas eu tenho que conhecer os sofrimentos na minha vida, sim. A dor, sim. É só assim que eu consigo me conhecer do que eu sou capaz de fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Então aquilo que nós pensamos às vezes ser o bem, necessariamente não é. E aquilo que nós pensamos ser o mal, necessariamente também não é. Mas eles são exatamente o que eu preciso para conhecer a moeda por inteiro. Eu só reconheço algo como mal porque eu conheço o bem. Eu só reconheço alguma coisa como ruim porque eu conheço o bom. Né? E vice-versa. Eu só conheço alguma coisa como bom porque eu conheço o mal. Eu só conheço alguma coisa como ruim porque eu conheço o bem. Se eu só vivesse no bom, eu não reconheceria o bom. Assim como se eu vivesse só no mal, eu não reconheceria o mal. Entende? Que um precisa do outro para que o outro seja percebido. Que é alguma coisa que eu já até postei, né? Sem o outro, o um seria imperceptível. Sem os pedacinhos, o todo não conseguiria ser percebido. O bem nos atrai, mas ele não é suficiente para nos tirar da zona de conforto. O prazer que a gente vê lá na frente não é suficiente para fazer a gente movimentar a nossa vida em direção àquele bem. Incrível, mas é assim. Então, o mal, né, o sofrimento, a dor, nos empurra para o propósito. Nos empurra para aquele bem, nos empurra para aquele prazer. Enfia a gente para a zona de confronto. E é lá, dentro dessa zona de confronto, é nela que eu tenho a oportunidade de conhecer o outro lado, dentro de um dos lados. Dentro do sofrimento e do confronto, nós conhecemos o crescimento e a maturidade que nós precisamos para nos desenvolver como pessoas, como o outro e também como o um. Um bom exemplo disso que eu posso dar tá na Bíblia, tá, gente? E é o povo de Israel. O povo de Israel, quando foi tirado da escravidão do Egito, isso foi um bem, tá? Isso foi o bom, né? Sair da escravidão. Se deparou com o Mar Vermelho, que se tornou um mal dentro de um bem, né? Um mal dentro de um lado bom. Então clamaram a Deus que disse: diga ao povo que marche, que é ir em direção ao profundo do que nos parece o mal, para atingir o bem. Pensa comigo. Quando Deus mandou o povo ir em direção ao mar, o mar que eles viram como um impedimento, como um mal, como um sofrimento, como uma dor. Nossa, e agora? Não tem jeito, vamos ficar por aqui, né? Então, Deus falou, diga ao povo que marche, siga, entra no mar. Entra no mar? Sim, enfrente o seu mal, enfrente a sua dificuldade, enfrente seu obstáculo. Porque depois do obstáculo, virá o bem. Pois do outro lado, havia uma terra prometida que manava leite e mel, que era um bem dentro do mal. Eles só chegariam ao bem depois que eles atravessassem aquele mal. Mas o povo, só por saber que havia um bem, né, só de saber que tinha essa terra que era deles lá do outro lado, não se moveu. Por eles teriam ficado ali na beira do mar mesmo, tranquilos, confortáveis, né, em sua meia liberdade. Mas aí, Deus, em sua imensa sabedoria, ele instigou o coração do faraó para ir atrás do povo. E aí, o povo, quando ouviu o barulho dos cavalos do faraó, entraram em desespero. E agora? E agora nós temos que fazer uma escolha. E nós chegamos no ponto da nossa vida. Nós sempre precisamos fazer uma escolha
enfrentar a imensidão de águas rumo à liberdade, ou voltar à escravidão debaixo das mãos do faraó no Egito. Então a vida sempre nos empurra para essa escolha. Sempre. E aí você escolhe qual mal você vai enfrentar. O mal que está vindo por trás ou o mal que está vindo pela frente. Só que você sabe que o mal que está te empurrando por trás, ele é o mal que vai te fazer voltar à escravidão. Mas o mal que você precisa enfrentar pela frente, você sabe que do outro lado tem a terra prometida. Tem o leite e tem o mel. Tem o prazer. E aí, nós temos que escolher. Para se fazer verdadeiramente a escolha entre ir ou ficar, né? É necessário que se conheça os dois lados. Eu só posso escolher se eu conhecer os dois lados. A única forma de se exercer o livre-arbítrio, de ser livre, é eu entender que eu preciso enfrentar um sofrimento, uma dor, um medo, um mal, uma coisa ruim, para que eu alcance a minha liberdade logo ali na frente. Ou escolher ficar presa na minha escravidão, na escravidão do conforto, da mesmice. Sempre tem algo que nos empurra para esse ponto de escolha. Sempre tem. E aí nosso critério é voltar para o que eu já conheço ou seguir adiante para o novo. E aí? O que vai ser? Não tenhamos medo de conhecer nosso tesouro por inteiro. Para conhecer por inteiro, nós temos que atravessar. Nós temos que ir. Seguir em direção ao novo. Porque se eu permanecer naquilo que eu já conheço, eu nunca vou conhecer o outro lado. Dentro daquele outro lado, tem inúmeras outras coisas que eu posso conhecer. Lá atrás, se eu continuar na mesmice, eu também vou conhecer inúmeras outras coisas. Mas tudo dentro da mesmice, dentro da escravidão. Agora, se eu continuar para frente, eu vou conhecer coisa nova, mas dentro da liberdade. Porque é só conhecendo os dois lados da moeda. E os tesouros a mais contidos em cada lado é que nós nos enriqueceremos. Pensa nisso. Pensa profundo. Faça uma boa escolha. Escolha com todo o coração. Se conheça por inteiro. Então faça a sua escolha. Beijo, beijo. Faça um bom proveito do vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e pensem sempre muito profundamente a respeito de voltar à escravidão ou de permanecer nela sem conhecer o outro lado. Beijo, beijo.